Caros alunos, muito obrigado pela audiência. Estou aqui agora com o nosso convidado, o Dr. Leonardo Riral. O Léo Riral é médico de esporte, já foi médico da seleção de rugby, já participou de muitas missões, né, do time Brasil. Também é médico do Esporte Clube Pinheiros, né, uma das referências no esporte de alto rendimento nacional. E o mais importante agora é médico do Esporte Clube Corinthians, está aqui nessa nova missão, né, de ajudar o Timão aí a se dar bem, né, a se recuperar nesse campeonato. Né? Tenho certeza que foi uma excelente aquisição aí para o departamento médico do Corinthians. Então, Léo, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo seu tempo, a sua disponibilidade para falar um pouquinho sobre urgências, né, em medicina esportiva. Então, Léo, seja bem-vindo. Me conta aí como é que tá esse começo aí no Corinthians, a sua chefe está te tratando bem, precisa de alguma ajuda? Eu que agradeço, Matheus, pelo convite. Para mim é sempre uma honra, né, estar falando um pouquinho do nosso dia a dia, né, de médico do esporte. E, bom, fui muito bem recebido aqui, né, a estrutura é fantástica aqui do Corinthians. A gente tem um centro de treinamento que é referência, assim, aqui dentro do Brasil, né. Eu creio que até fora mesmo a gente tem praticamente todos, né, tanto a parte de conhecimento técnico aí com as pessoas, como a parte de instalações também é fantástica. Então, é muito bom, né, você chegar eu chegar num lugar que tem uma baita infraestrutura. Então, é algo que sempre é excelente, assim. Tá joia, tá bom. E, Segue. Bom, bom, ó, então vou falar falar um pouquinho então vamos começar, né, falando sobre a sua experiência aí no rugby time Brasil ali. Me conta aí algumas situações de urgência que você viveu em campo ali e como você conseguiu solucionar. bom, acho que a gente sempre começa ali pela preparação, né? Então, eu tive a oportunidade de começar no rugby e para mim foi muito importante. Logo que eu saí da residência, né, eu sabia que era importante focar também nessa área. A gente tem atendimento de urgência e emergência, tanto na parte clínica como parte ortopédica, mas é importante essa vivência, ela é muito importante. E no rugby eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né, tanto de primeiros socorros, eu acabei virando instrutor de primeiros socorros, como também tive a oportunidade de fazer cursos de nível avançado ali para a área médica. Então, fazer crico de urgência, fazer uma punção torácica de urgência, fazer vários procedimentos, pegar um acesso intraósseo. Então, tudo isso é algo que eu aprendi no começo aí da minha carreira e foi muito importante, né? Então, quando eu cheguei para trabalhar no rugby, eu estava muito mais preparado. Isso me dava uma confiança muito grande, né? Óbvio que a gente sempre espera não contar, né, com precisar fazer tudo isso que a gente aprende, mas estar preparado é aquilo que o pessoal fala, né? É melhor você saber e não usar do que você não saber e precisar usar. Então é mais ou menos isso. Eu nunca tive nenhum caso muito grave dentro do FOP, graças a Deus, mas eu peguei vários casos de concussão, né? Quer dizer, hoje a gente fala de concussão, mas são casos de alteração neurológica. Então, sempre é importante lembrar que a concussão, na hora que acontece, a gente não sabe, né? Se ela é uma concussão ou se você tem um dano estrutural. Então, a princípio, eu tive alguns casos, principalmente teve um sul-americano do rugby, juvenil, que um dos atletas era um dos nossos atletas, sofreu um impacto com a cabeça e teve uma convulsão logo após esse impacto. Tá? Ele teve uma convulsão que durou aproximadamente alguns segundos, entre 10 e 20 segundos, com movimentação tônico-clônica, e aí ele realmente teve um período de tempo que ele teve uma perda de consciência, ficou alguns segundos,
e depois, quando ele recobrou a consciência, ele estava bem agitado, né? Inclusive, estava lutando assim corporalmente, né? Empurrando as pessoas. Então, foi um momento assim que a gente tem que manter a calma, né? Então, é algo que a gente aprende ali, de, né, tentar checar, ver a via aérea, olhar preferencialmente de frente para o atleta, porque às vezes você está agarrando a cabeça dele e ele está agitado e você pode prejudicar ainda, caso tenha suspeita de uma lesão cervical, né, no caso de um trauma, por exemplo. Isso é muito comum, mas o posicionamento, todas aquelas questões de verificar se a cena está segura, acho que são os pontos principais. Quando a gente sabe o que tem que fazer, os passos todos, facilita muito, né? Uhum. Na hora do estresse. Porque é normal a gente errar. A gente fala, isso sempre é comum, né? No atendimento de urgência e emergência, as pessoas vão te julgar e provavelmente você vai errar alguma coisa ou outra. Mas é estressante mesmo. E é uma situação que é comum cometer alguns erros, né? A gente sempre treina justamente para não cometer grandes erros, né? Então isso que é o principal. Legal. Ô, Léo, me fala o seguinte, assim, né? No caso de uma convulsão, né? Você tenta conter o paciente ou tenta só deixar ele numa posição que as vias aéreas fiquem prévias, deixa ele em decúbito lateral, deixa em DDH, faz chin lift, jaw thrust? Qual que é a recomendação no quadro Então convulsivo? vamos lá, vou contar um pouquinho como que eu procedi, né? A primeira coisa quando tem um trauma de cabeça com convulsão, a ideia é tentar proteger áreas, né, que podem ter um sangramento. Por exemplo, caso o atleta ele caia com o rosto para baixo, a gente tenta proteger, a gente não fica fazendo força contra ele, mas tenta proteger o rosto para que não tenha trauma de nariz ou de rosto, para que não tenha laceração e sangramento. Então isso a gente tenta fazer mesmo. Às vezes a gente tenta colocar a mão para evitar de bater numa superfície e piorar esse dano. Mas a gente não luta contra, a gente não segura, não restringe. Isso a gente não costuma fazer. Então isso é o principal. As pessoas às vezes têm dúvida, segurou a cabeça ou não. A gente só protege para que não piore, não tenha nenhum sangramento, laceração de pele. Isso a gente costuma fazer mesmo. Mas a gente não restringe de maneira nenhuma. Assim que a gente para, né, a movimentação tônico-clônica, o ideal sempre a gente tentar botar em decúbito lateral, a gente chama de posição de recuperação. Eles chamam lá fora de Heines, né, uma manobra que chama Heines. Então você acaba dobrando o joelho, posicionando bem os braços para que fique em decúbito lateral. É uma das maneiras até para você, né, evitar de ter do indivíduo ele engolir o próprio sangue, né, ou aspirar algum líquido, né, muitas vezes depois de um quadro convulsivo, pode ter aumento aí da secreção de saliva, pode ter sangramento, pode ter até mesmo protetor ou outras, né, dentes que podem cair dentro das vias aéreas. Então essa é uma outra preocupação que a gente tem, de manter ele numa posição mais segura, né, por assim dizer, e que a gente possa manter o contato. Então assim, o decúbito lateral ele mantém uma posição mais segura para evitar a aspiração de sangue ou de líquidos, e também você consegue ter acesso, né, consegue verificar a via aérea se ela está prévia ou não, você consegue comunicar com o atleta, ele tá te vendo, né, então visualmente ele tem o contato visual, algo que costuma tranquilizar um pouquinho mais os atletas, né, na hora da recuperação. Muito bem, né? É diferente você ter uma situação dessas no hospital, né? E no gramado, né? Totalmente diferente. E aí, e depois, ele parado o quadro convulsivo, você falou que aí ele recobrou a consciência mais agitado, foi isso? Foi. É comum, né, a gente ver um quadro de agitação logo após, principalmente quando acontece pós-trauma no rugby, a gente vê que é muito comum. Então, o atleta ele começa a ficar um pouco combativo, né, e costuma ter essas questões de, inicialmente, até ele tranquilizar e entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes ele não sabe, a última lembrança que ele tem, geralmente, é a lembrança do jogo, então eles acabam sendo um pouquinho combativos.
a gente tenta acalmar, né, tranquilizar, e aí sempre também não tenta não restringir, que geralmente piora. Então, quando ele está agitado, a gente costuma soltar e tentar conversar, né, acalmar, sempre manter uma distância É, para ter segurança também. ainda mais jogador de rugby, né? Você não vai enfrentar, né? Com um jogador de rugby, né? De frente. Era uma abertura na época, era uma abertura, né, que é um jogador de linha, mas enfim, em geral também, mesmo independente do tamanho, não é bom, não é recomendado, né? Porque é Tá. risco pra gente também. E depois vocês removeram ele ou deixaram ele em observação lá com o time? Qual que foi a conduta na sequência? Sim, aí eu fiz a avaliação dele em campo, né? Então a gente sempre conta os red flags, né? Depois de um trauma cervical, então tenta verificar o nível de consciência que ele estava. Geralmente pós-convulsão ele pode ter um certo nível de um rebaixamento leve, mas no caso esse atleta ele estava consciente, estava respondendo, né? A gente usa umas perguntas de Maddox, né? Para tentar descobrir se ele está orientado temporo-espacialmente, se ele tem noção do placar, né? Então ajuda a gente a seguir. E como ele respondeu tudo certinho, eu fiz a avaliação da parte cervical, né, vi se ele não estava com dor, né, se ele estava com a movimentação cervical livre também. Tem os red flags que a gente sempre procura ver, né, se ele está com diplopia, se tem dor cervical, se tem alguma alteração neurológica, né, seja um formigamento, uma perda motora. Então, tudo isso faz parte da nossa avaliação lá dentro de campo, né? Ver se ele está orientado ou não. E aí a gente toma a decisão se a gente tira ele de maca ou não. Ele, assim, eu lembro que naquela época, como ele ficou agitado e tudo mais, ele demorou um pouquinho para melhorar, né? Apesar dele não ter dor cervical importante, ele estava ainda um pouquinho assustado, em pânico, e a gente acabou optando por tirar ele de maca naquela situação. Mas a gente só tirou ele de maca e depois eu reavaliei ele e logo liberei a questão do colar cervical, da prancha e tudo mais. Ele já estava bem melhor. Passado alguns minutos ele já tinha melhorado bastante, mas eu optei por tirar. O problema todo, né, quando a gente e a convulsão é um dos red flags, né, para a concussão, é que a gente sempre fica de olho nele e vê como é que ele vai evoluindo. Como ele teria jogos na sequência, então não naquele mesmo dia, mas ele teria jogos na próxima semana, eu acabei optando também por manter ele em observação e encaminhar ele para um pronto-socorro. A gente foi para um pronto-socorro e fez um exame de imagem, tudo mais. Na época, o local que a gente estava não tinha nenhum neurologista, né, para avaliar, mas aí eu fui fazendo as avaliações através de alguns questionários que a gente tem também, já englobam o exame neurológico básico para a gente ir guiando também e vai vendo, acompanhando nível de consciência, né? Vai vendo todos esses sinais e sintomas aí associados à concussão. Uhum. E, Léo, quando que você indica um exame de imagem, uma tomografia de crânio no caso de uma concussão? Então vamos lá. Tem algumas indicações que são bem precisas, né? Quando você tem aquela dor cervical pós-trauma, então dor persistente com alguma perda de movimentação, né? Então você acaba indicando fazer um exame de imagem, né? Tanto crânio como cervical também, você tem que lembrar. Quando tem alguma alteração neurológica, diplopia, uma cefaleia muito intensa ou que uma cefaleia que vai piorando muito, vai progredindo, né? Lembrar que pós-trauma a gente não costuma medicar o atleta com muito anti-inflamatório, com alguns analgésicos potentes. O ideal é observar mesmo e ver como é que está evoluindo. Uhum. Que mais? Vômitos, então acima de 2 episódios de vômitos a gente costuma encaminhar. E quando tem essa ação de combatividade, ou quando o atleta ele diminui o nível de consciência, de alerta, e fica muito sonolento logo após o trauma, né? Então, quando você percebe que tem alguma alteração de nível de consciência, seja agitação, aumento de ansiedade, a
a gente costuma encaminhar ele para fazer um exame de imagem. Ok, tá joia. Vamos mudar um pouquinho, então, do assunto, uma coisa mais leve, né? Quando você vai montar sua mala, né, para ir para o FOP ali, além do material básico, o que, que é? Você tem algum equipamento que você coloca mais, alguma ferramenta a mais ali que você costuma levar nas missões no FOP? Bom, eu sou um cara que gosta de. Eu sempre falo, né? A gente precisa sempre pensar do que acontece mais frequentemente para tentar resolver a maior parte dos casos mais simples, né? Então eu Uhum. sempre preparo a mala pensando nisso. Então eu coloco sempre alguma tala, né? Gaze, coisas básicas mesmo que são importantes. Soro, que mais? Coloco tesoura, né? Tudo que vai me facilitar acesso, uma lanterna, coloco esteto, coisas básicas. Eu acho que a gente tem que começar a cobrir sempre as coisas básicas primeiro, né? E depois eu começo a pensar em coisas mais complexas que podem acontecer, que são importantes, materiais importantes. Então eu particularmente sempre ando com uma máscara de RCP, mesmo quando eu não estou no FOP, porque como fui instrutor de primeiros socorros, eu sei que primeiros socorros você pode utilizar em qualquer lugar, seja no refeitório, na hospedagem, na movimentação, pode acontecer, né, quando menos a gente espera. Então, estar preparado sempre é algo que eu sempre procuro fazer. Eu gosto muito de uma tala, que é uma tala moldável, então é uma tala de alumínio e você consegue cortar também, e ela serve desde uma fratura de dedos até punho, até perna, coxa também você consegue utilizar. Então acho que ela é bem versátil. Eu sempre costumo pensar para fazer a mala nessa versatilidade. E bandagem triangular, que vai servir para fazer uma tipóia, serve também para você utilizar caso você tenha um atleta muito grande que precise de uma amarra a mais, não está fechando. Então eu sempre costumo usar. Quando eu estava no rugby, eu também usava colar cervical. Eu tinha um colar cervical ajustável, né? Mas isso vai variar muito de modalidade para modalidade. Eu acho que aí a gente entra mais naquele campo específico. Então, por exemplo, quando eu vou para natação, eu sempre levo um otoscópio, por exemplo, porque é importante estar com otoscópio ali por causa de infecção, de várias questões. Então, conforme a modalidade que a gente vai trabalhando, também a gente vai ficando mais específico. Cortes, né? Então, vaselina, você tem às vezes algum anestésico. Então, são coisas que a gente sempre deixa na mala para pré-preparado, né? Para caso aconteça alguma coisa ali na hora, você já ter o material disponível. Então, Uhum. assim, vai aprendendo cada vez mais e cada vez mais vão surgindo coisas novas. Acaba facilitando muito para a gente, assim, trabalhar dentro do gramado, estar preparado, né? Ô, Léo, não era você que tinha um canivete também, um canivete não, um alicate também com multifunção ali? Era. Eu tenho. Bem, então, que alicate que é esse? Um alicate tipo canivete suíço aí? Como é que é? Isso. Eu tenho um canivete que ele vira alicate, né? Porque para várias coisas mesmo, às vezes para quando a gente não tem o material, muitas vezes você vai se deparar com falta de material mesmo. Então, a gente consegue muitas vezes fazer, sei lá, eu não tenho material disponível, mas eu posso pegar um isqueiro, por exemplo, e moldar, às vezes, um plástico, por exemplo, e posso moldar para ficar numa tala, né, com uma angulação, às vezes. Então, muitas vezes a gente não tem todo o material, é impossível estar preparado para tudo. Mas se você tiver um pouco de criatividade, né, você consegue utilizar coisas que estão no seu alcance. Madeira, pedaços de madeira. Eu já utilizei, já fiz talas com pedaço de cartolina, já peguei, sei lá, caixinha de fósforo e coloquei várias, assim, papelão, fui recortando. Por isso que eu uso tesoura, esparadrapo, é meio MacGyver mesmo, né? Uhum. Mas funciona, pelo menos temporariamente, é melhor do que você, por exemplo, largar um dedo solto, né? Então a pessoa ficar segurando o dedo na mão, às vezes você faz temporariamente uma tala, né? Que não é o ideal,
até você chegar num serviço e aí realmente remove e coloca algo mais definitivo. Então, é algo que eu sempre penso muito de ter materiais que são versáteis. Acho que é uma característica minha, né, de tentar pensar. E como eu também fiz não só o FOP, mas também trabalhei nos jogos, né, atendendo, eu tendo eu sei que nunca o que a gente pensa é o suficiente. Sempre pode acontecer alguma coisa fora do que a gente espera. Então, e Uhum. sempre e acontece mesmo, né? Já tive trauma de olho, putz, com edema, e às vezes sempre a gente precisa encaminhar para algum local que sai um pouquinho do que a gente espera. Tá, então, depois da nossa última missão, eu tinha sempre o canivete suíço, eu comecei a usar um alicate também. Eu não tenho o seu canivete que vira alicate aí, mas deixei um alicatinho de ponta fina para ajudar lá a modelar alguma coisa. E Super Bonder, Silver Tape, você acha que é importante ou é exagero? Eu acho que é importante sempre a gente ter, quanto mais coisa tiver, melhor. Eu acho que precisa saber usar também, né? Então, assim, não adianta só ter o material, como você precisa saber ter prática também. Então, fazendo os cursos de primeiros socorros, eu praticava muito, né? Como fazer uma tala e tudo mais. Então, sempre é importante para o pessoal que está assistindo ali, além de ter o material e adquirir, praticar. Porque a prática você vai tendo, vai ver que realmente aquilo funciona, né? Você consegue mudar, assim, você percebe que você fazendo, dependendo da maneira como você faz a tala, você molda, você gera uma estabilidade muito maior. Então isso vai ter um desfecho muito melhor para aquela pessoa que está necessitando, né, daquele atendimento. Então são coisas que eu sempre procuro fazer, ir praticando sempre. E quanto mais coisas você tiver disponível, melhor. Então, o Super Bonder, o canivete, mesmo que seja para apertar uma maca, né? No final você vê que ela sempre funciona. Então a gente utiliza às vezes não nem sempre só para atividade fim, mas no conjunto das coisas você está preparado você aperta uma maca, você às vezes está deixando de ter um atendimento, porque alguém que pode cair e se machucar. Então, às vezes é antever a situação que é ruim. Então, muitas vezes eu levo alguns materiais pensando em situações como essa também. Por exemplo, eu já tive que atender gente que prendeu o dedo montando barraca, né? Então, assim, e aí você utiliza o canivete e não vai machucar o dedo. Então, assim, se você tiver o dedo machucado, também compromete na hora do atendimento. E às vezes o pessoal da equipe que ia ajudar na área de saúde acaba virando um paciente. Então é ruim. Então Entendo. eu cada vez mais eu tenho incorporado. Legal. Bom, só para começar a aula sendo gravada aqui, lembrar que hoje existe o Dermabond, né, que é a cola específica para pele, estéreo para uso médico, né? Então, se você tiver acesso, né, a Dermabond, o Dermabond é específico para isso, né? Melhor. Mas a fórmula é muito parecida, né? Léo, e me conta aí algumas, você já contou algumas ali, né? Tem mais alguma dessas soluções que não estão no livro aí, que você teve que se virar e resolver, né? Que pode acontecer com alguém? Coisas que não estão no livro. A gente sempre tem alguma coisa em outra, né? Eu acho que é estudo, é conhecimento, bom senso, né? O pessoal me pergunta muito, e aí, luxou o ombro, né? A gente reduz, não reduz? Acho que vai depender muito, né, de você conhecer o atleta, saber se é uma primoluxação traumática. Então, já teve casos, por exemplo, de atletas que luxaram o ombro e eu não reduzi, né, porque era a primeira vez que luxou e era traumático. Mas, ao mesmo tempo, já teve casos de luxação de ombro que eu reduzi na hora. Por quê? Porque não teve um trauma importante, né, teve a luxação ali que foi caracterizada, dá para ver, conseguia, era claro, né? E o atleta já vinha com um quadro de instabilidade, já tinha saído outras vezes, e aí a gente faz a redução no FOP mesmo, né? Coisas que muitas vezes no livro nem sempre a gente fala, pô, mas você deveria mandar para o hospital, mas
Só que às vezes o hospital ele tá 1 hora e meia, né? Então, assim, você vai deixar o atleta com 1 hora e meia, vai chegar no hospital, muitas vezes vai ter que fazer por uma série de procedimentos, e aí acaba dificultando bastante. Então, essa questão de bom senso ali, ela sempre ela é importante. E o que mais? Acho que sempre Ó, tem alguma coisa ou outra que a gente vai aprendendo. então, eu vou contar uma situação que você me salvou, então. Não a gente está falando de urgências, não necessariamente traumáticas aqui, mas na nossa última missão juntos ali, eu estava saindo do plantão de manhãzinha, umas 6 da manhã, veio uma atleta com um quadro de uma alergia, né, na face, né, lábio, nariz, né, tudo uma alergia na frontal aqui, né, pálpebral, um pouquinho de pálpebral também, e provavelmente por algum medicamento que ela tomou, né? Ela tinha tomado medicamento à noite, de madrugada começou com esse quadro alérgico, chegou comigo com esse quadro alérgico de face e perguntou, né, doutor, posso treinar? Era um atleta de remo, né? Posso treinar? Porque se eu não treinar, meu barco inteiro não treina, e nós temos competição daqui a 2 dias. Né? Se eu não treinar hoje, o time inteiro não treina e pode ser que a gente desfalque a competição por causa disso. Né? Aí eu chamei o Léo na hora, né? Pedi ajuda para os universitários aí, chamei o Léo e ele me ajudou a examinar. Você lembra desse caso, Léo? Lembro, ela estava com um edema no lábio, né? Chamava muita atenção. E eu acho que ali a gente deu uma olhada na parte das vias aéreas, né? Que tava bem tranquilo, não tinha nenhum edema associado, era bem localizado mesmo, né? O edema em lábio, né? Ela ficou bem inchado mesmo, olhando assim de fora, impressionava, né? Mas o restante era muito localizado, ela não tinha outros sinais assim mais importantes, né? E aí a gente foi ver frequência cardíaca, saturação, tudo normal, né? Não tinha nenhuma outra repercussão mais importante e já fazia um tempinho que ela teve esse quadro, né? Apesar dela reportar, já tinham passado algumas horas aí de início desse quadro. E aí a gente acabou optando por liberar ela, mas sob supervisão, né? Para fazer uma atividade um pouquinho mais leve. Eu acho que, óbvio que aí você estava com todo o material, né? Tava com a adrenalina, caso houvesse alguma piora, mas são coisas que são questões que a gente acaba encarando no dia a dia. No hospital é simples, né? Porque a gente mantém a observação, vê o que vai acontecer e aí, né, já tem todo o aparato. Mas fora do contexto é um pouco mais complicado mesmo, né? A gente essa tomada de decisão, ela é mais difícil, né? Mas eu acho que a gente estando preparado e sabendo, conhecendo como é que funcionam os problemas, acho que facilita bastante, né, essa tomada de decisão. Ô, Léo, e que sinal que, se você tivesse visto, você ia falar, olha, Matheus, não dá, né? Não dá para, vai ter que abortar esse treino aí, né? Vamos, talvez perca a competição, mas em primeiro lugar a saúde do paciente. Que sinal que seria um sinal, um alerta vermelho, um sinal de alerta nessa situação? Acho que se ela tivesse um edema que não fosse tão localizado, tivesse pego ali mais pálpebra, tivesse edema de orofaringe, com certeza aí não, se tivesse alguma repercussão já, um aumento de uma estabilidade, uma frequência cardíaca mais alta, né? Ou se tivesse várias manchas no corpo, alguma coisa que indicasse uma situação mais sistêmica, eu seguraria. Porque a gente nunca sabe, né, como é que, através do exercício, isso daí pode piorar ou não, né? Então, às vezes, as coisas não saem tão quanto a gente espera. Mas o dela estava muito localizado, né? Parecia até a gente ficou na dúvida se podia ser uma picada, alguma coisa, né? De algum inseto, que estava bem localizado mesmo. Ela não tinha, assim, outros, né, sintomas sistêmicos, né? Então, são coisas que não tá no guideline, né? A gente não tem. Se for parar para pegar o livro, sempre, não, repousa, dá medicação, entra com um antialérgico, um corticoide e tira totalmente de atividade durante 7 dias, né? Então, você vê. E aí eu acho que ela ganhou uma medalha, né? Se eu não me engano. Ganharam, ainda medalharam, conseguiram treinar naquele Medalha. dia.
eu cheguei lá no local, já localizei a equipe local de apoio, né, de apoio médico, já chequei se tinha todo o equipamento lá, e orientei as colegas do barco, né, para observar ela, né, a cada final de trajeto, olhar e ver como é que ela estava, sinalizar para mim, né, porque eles ficam no remo, ficam à distância, né, não dá para gritar de lá, né, então a gente combinou um sinal para ver se estava tudo bem, então eles terminavam o trecho, davam para fazer um sinal, voltavam, davam o sinal de novo, fazia o trecho, davam o sinal, e no final foi tudo bem. Eu falei pálpebral, na verdade não era só nasal e labial mesmo. Então, poxa, foi a sua avaliação, sem dúvida, naquele dia deu muita confiança ali para a gente, para poder, né, tomar essa decisão de liberar e por sorte deu tudo certo, né, e medalhou e foi tudo muito bom. Muito bom, Léo. Tem mais alguma situação que você lembra ali que vale a pena contar? Ah, sempre tem essas situações que a gente vê no dia a dia, né? Eu acho que a experiência, né, eu gostava muito de urgência e emergência, da parte clínica, né, durante a faculdade, mesmo depois eu trabalhei algum tempo no pronto-socorro, então isso me ajuda muito, né, não que eu tenha uma visão especial, mas você acaba treinando e começa a prestar atenção em sinais vitais básicos, começa a valorizar coisas pequenas, né? Então, teve uma missão muito importante que eu fui, que eu observava, a gente teve durante a pandemia, na Covid, né? Então, um dos sinais que eu levei em consideração era um treinador que já era idoso e que ele falava, não, tô bem, sempre estava bem. Acho que ele não queria trazer preocupação para a gente. E aí, eu avaliando toda vez sinais vitais e tudo mais, uma das coisas que me chamou muita atenção é o fato dele estar inapetente. Então, toda vez que ele ia comer, eu via a quantidade de comida que ele ingeria. E eu vi que ele ingeria uma quantidade muito pequena de alimento. Eu falei, olha, putz, isso para um idoso é algo que, né, talvez ele esteja em um quadro de inapetência por causa do próprio quadro infeccioso. Aí fui buscar informação, eu não conhecia ele previamente, ele falou, não, ele não é de comer muito, mas também não é aquelas pessoas que não comem nada, né? E aí, como eu estava vendo o controle, eu vi que ele estava ingerindo só água, só líquido e não comia quase nada. Então, são às vezes alguns sinais que a gente vai vendo, essa experiência, né? Acaba somando e foi uma decisão de levar ele para o pronto-socorro, né? Se a gente não toma esse tipo de decisão, provavelmente o desfecho podia ter sido outro, né? Então, saber o momento de intervir, isso tem muito a ver com a experiência, com o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e muitas vezes isso não está nos livros, né? Então, se é uma questão de observação clínica, é uma questão de estar atento aos sinais que as pessoas estão te apresentando. Então, acho que quando a gente tem conhecimento, né, você até pode arriscar um pouquinho mais, mas tem que ser dentro do espectro de segurança, né? Então, a gente não pode ser irresponsável e precisa estar atento, porque muitas vezes o paciente ele não te conta toda, né, toda a história. A gente tem que buscar algum detalhe ou outro aí que está acontecendo. Tá, e pelo que eu sei, depois ele foi internado, UTI, né? Foi um quadro bem, Foi, bem grave. Tá. ficou Então, 20 dias, 20 dias. 20 dias na UTI. Tá. Não sei, né? E foi só para pronto-socorro porque você viu que ele não tinha mudado um hábito, né? Tava comendo bem. Tava, Eu fui vendo assim, a saturação dele no dia que ele foi internado estava 97%. Só que eu estava percebendo que assim, por mais que em repouso ele estivesse bem, ele ficava mantendo a frequência baixa e a saturação dele estava boa. Só que o que eu comecei a reparar, quando eu entrava lá e ficava conversando com ele, quando ele fazia alguma coisa, mudava muito, né? Ele cansava muito rápido para fazer coisas básicas. Por exemplo, levantar ou pegar e beber uma água, né? Eu percebia que a frequência dele aumentava demais. Eu comecei a perceber algumas coisas que, né? Eu até avisei o pessoal no segundo, terceiro dia que eu estava vendo, ele falou, olha, eu acho que ele vai afundar em algum momento, a gente precisa estar preparado. E aí o pessoal olhou para mim, pô, mas como é que você, né, acho que
A gente não conhecia, era um momento que era, se eu não me engano, era agosto ou setembro, acho que era setembro de 2020, então a gente tinha pouco conhecimento, né? Mas eu sei como é que funcionam os quadros infecciosos respiratórios. Apesar de ser diferente, eu sei avaliar essa questão de instabilidade hemodinâmica. Então a gente começa a perceber, né, o uso de musculatura acessória. Então algumas coisas são importantes assim na observação, né, do dia a dia. Então o que está lá nos protocolos é uma parte só. A gente precisa sempre procurar algo a mais ali, porque quanto mais conhecimento você agrega, melhor acaba sendo a sua decisão, né? Então, tem coisas que fogem muito dos livros, né? Não tem guideline, porque é inesperado. Então, é isso que é importante, né? Você vai se preparar para urgências e emergências, é bem aquilo que o pessoal fala para a guerra, né? Você se prepara para o pior, espera sempre o melhor e aceita o que vier. É mais ou menos isso. Então, esse negócio de se preparar para o pior é bem real mesmo. A gente tem que estar, até mentalmente, né? Quando você está preparado, você vê uma coisa mais tranquila, fala, não, é mais tranquilo que eu pensava, dá para a gente tocar aqui, é de boa. Bem lembrado, Léo. Lembrar que comissão técnica também dá trabalho, né? Talvez seja o que mais dá trabalho. Tá joia. Bom, Léo, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar essas experiências, tá? Tenho certeza que essa nossa atividade aí é uma atividade que complementa muito as aulas, né, com situações que realmente não estão nos livros e que acontecem, né, que vão acontecer, né? Se você quiser, né, as últimas palavras, se despedir aqui do pessoal, né, fica à vontade. Não, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que é prática mesmo, né? Acho que é importante. Quem vai trabalhar com esporte sempre fazer cursos de atualização no atendimento de primeiros socorros, né? Nunca é demais, né? Você ler também alguma coisa da literatura, porque quando a gente menos espera, a gente vai acabar utilizando, né? Essas coisas. E muitas vezes é algo que é inesperado, né? Como essa alergia. A gente ouve falar, mas ela apresenta de maneiras, né? Nem sempre, a maior parte das alergias não vai ser uma reação anafilática, né? Com risco de vida. A gente se prepara para isso, mas quando vê alguma coisa mais tranquila, aí você começa a avaliar com mais calma, né? Então, você fala, não, acho que dá para fazer de tal maneira, vamos manter a observação, tira do treino essa manhã e depois a gente né, tenta fazer alguma coisa. Então, é importante você conhecer todo esse espectro ali, né? Não ficar só no que é muito grave e também no que não é nada grave, né? Então, você andar no meio do espectro, ter esse conhecimento, acho que é importante porque vai auxiliar muito na tomada de decisão e não se preocupar também, porque na hora de fazer o atendimento em si, porque erros acontecem. O que a gente não pode fazer é cometer grandes erros e desesperar. Acho que caso você faça o primeiro atendimento da melhor maneira possível e se não souber, chame ajuda. Acho que basicamente é isso. Chame ajuda porque né, a gente não está lá para bancar o herói, mas sim para fazer o melhor possível dentro das condições que nós temos. Joia. Léo, muito obrigado. E, caros alunos, né, vamos encerrar agora essa sessão. A cada intervalo entre um módulo e o outro, vocês terão outras lives como essa aqui com mais informações. Tá? Tchau, bom estudo para vocês.